saúde mental na infância vem crescendo aceleradamente nos últimos anos, principalmente no que diz respeito à ansiedade e à depressão, o que é um grande problema, uma vez que as pesquisas vêm apontando que adultos que apresentam depressão maior muitas vezes tiveram os primeiros sinais, os primeiros sintomas ainda na infância e não foram tratados da maneira devida. O que torna para nós um grande desafio. Olhar para a criança e ajudar a criança ainda nos primeiros sintomas é essencial para garantir uma qualidade de vida e um desenvolvimento saudável. Apesar de ser recorrente, a depressão na infância só começou a ser tratada e falada de uma forma intencional a partir do 4º Congresso de Psiquiatria Infantil que aconteceu na Suécia em 1970. Antes disso, acreditava-se que a criança não tinha capacidade de desenvolver a depressão. Conseguir identificar os sinais e os sintomas de depressão na infância pode ser algo complexo, porque sentir, experimentar uma emoção ou ter alguma mudança no seu comportamento necessariamente não caracteriza a depressão. O que vai caracterizar a depressão ainda na infância é quando essa criança começa a ter uma série de comprometimentos biopsicossociais. Pensar em fatores biológicos, nós podemos identificar, por exemplo, as questões genéticas, algumas mudanças em neurotransmissores cerebrais, mas também observar mudanças que a criança pode apresentar com queixas somáticas, dores de cabeça, dores abdominais, tonturas, sono inconstante, sem uma causa aparente. Pode ser um dos sintomas se pensarmos na questão biológica. Existem também os aspectos psicológicos, que são a questão da personalidade da criança, o jeito de ser, a maneira que ela é tratada, a autoestima dessa criança, a autoconfiança, como ela lida e quais são os repertórios emocionais que essa criança tem para lidar com as situações e os dilemas do dia a dia. E existem também os fatores sociais, o contexto onde essa criança está, a cultura onde essa criança está, a forma como essa família, a forma como a escola onde ela convive lida com essa criança, os problemas que essa criança pode estar enfrentando. Enfim, são muitos os fatores que podem ou não caracterizar uma depressão na infância. O que nós precisamos atentar? As mudanças de comportamento que a criança pode apresentar, a maneira como essa criança está relacionando com os seus pares, a maneira que essa criança está agindo diante de uma situação. É muito comum a depressão na infância, a criança apresentar um humor irritável ou um isolamento social. Mudanças como essa devem chamar a atenção dos adultos para que uma investigação possa ser feita. Uma investigação criteriosa, um olhar atento podem ajudar você, adulto, a identificar se essas mudanças comportamentais e se esses sintomas que a criança está apresentando são ou não característicos de uma depressão na infância. Mas se for, saiba que é possível tratar. E ainda que a criança não tenha já uma depressão instaurada, nós podemos promover uma série de atividades e uma série de condições para a criança para que sejam fatores protetores para que uma saúde mental de qualidade aconteça e essa criança não venha desenvolver os sintomas de depressão.